meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Vejamos, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Quantas vezes perdoar? Então, Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus, então, contou-lhe esta parábola, a parábola do servo cruel. Jesus disse, por isso, ele falando com Pedro, né? Por isso, Pedro, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então, o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolarizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho mexe muito conosco e nos leva a refletir. Jesus nos ensinou que devemos perdoar de coração, pois Deus nos perdoou muito mais. Imaginem a cena. O servo saiu aliviado pelo perdão do rei, saiu com o coração leve, mas logo ele encontra alguém que lhe deve quase nada. E em vez dele refletir sobre a misericórdia que ele recebeu, ele age com dureza, prendendo o colega. Quando o rei descobre, sua decepção é imensa. A parábola, meus irmãos, nos alerta sobre o perigo da amargura e do orgulho que nos impedem de estender a graça que recebemos. Perdoar, meus irmãos, não é um ato de bondade, mas é uma necessidade para quem deseja viver em paz e liberdade. A lição é clara: guardar rancor nos aprisiona, mas o perdão nos liberta. Meus irmãos, quantas pessoas aprisionadas pela doença, pelo vício da droga, do álcool, por não pedir perdão e não ser perdoado. Sabemos, meus irmãos, que a consequência de quem não perdoa e de quem não é perdoado é triste, tanto para quem não perdoa tanto para quem perdoa, que não perdoa, como para quem não é perdoado. Isso é terrível. Jesus fala que para perdoar 70 vezes 7, meus irmãos, isso dá 490 vezes por dia.
E Jesus nos fala que Deus não nos perdoa se a gente não perdoar os nossos irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, que somos pessoas más. Às vezes temos uma grande dificuldade em perdoar. E nós vamos além ainda, a gente ainda vai além ainda. Além da gente não perdoar, a gente ainda deseja ter mal para aquela pessoa que nos ofendeu. Porque nós somos imperfeitos, seres humanos imperfeitos, somos maus. Já ouvi alguém dizer assim, mas Jesus perdoou porque Ele é Deus. Eu não sou Deus para perdoar? Meus irmãos, Jesus nos dá um alerta. Se eu não perdoar, Deus também não nos perdoa. Jesus, Ele não tinha pecado nenhum. E Ele derramou seu sangue na cruz para pagar o preço do meu e do seu pecado. Os pecados do povo de Deus. Devemos, meus irmãos, perdoar independentemente da dívida. Se é de dinheiro, se é de bens, se é de relacionamento, de amor, que nosso irmão tem conosco, devemos perdoar sempre. Somos pecadores. Quem não tem pecado? Somos pecadores. Se nós não tivermos a capacidade de perdoar e não formos nos aperfeiçoando nessa capacidade, e não formos aprendendo a perdoar, nós jogamos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, no lixo. Será que a gente já parou para pensar nisso? Na oração do Pai Nosso, nós dizemos assim, perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Meus irmãos, precisamos ter um coração mais brando e lembrar, quando a gente chega nesse pedacinho do Pai Nosso, a gente tem que pensar, senão eu tenho que parar, porque se eu não perdoei, como é que eu quero o perdão de Deus? Então, nós precisamos ter um coração mais brando e lembrar que do outro lado tem um Filho de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, perdoar exige de nós sacrifício. Às vezes é algo de que você precisava, por exemplo, um dinheiro que você empresta para alguém, essa pessoa não te pagou e você está precisando desse dinheiro. Mas aí está, meus irmãos, a profundidade do perdão. Exige sacrifício. Precisamos exercer esse ato de perdoar porque Cristo nos perdoou. O pedido de perdão para nós seres humanos nem sempre é tão fácil, porque nós temos muitos defeitos de caráter, meus irmãos. Nós temos, por exemplo, os defeitos de caráter nossos, a ira, o ciúme, a inveja, o orgulho, a falta de humildade. Meus irmãos, perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Perdoar também não é esquecer tudo. Mas Jesus disse, para perdoarmos de coração, quando Deus nos perdoa, Ele nos dá a vida nova. Então, quando a gente, não é a gente esquecer tudo que aquela pessoa fez com a gente, mas é pedindo a graça de Deus para a gente ir esquecendo aos poucos. Mas Jesus disse, para perdoarmos de coração. Então, devemos fazer o mesmo, esquecer as ofensas. Se alguém nos ofende, devemos perdoar no mesmo instante, para não dar margem, meus irmãos, ao demônio de estar colocando em nossos pensamentos coisas erradas sobre aquela pessoa, porque ainda fica pior ainda, né? Meus irmãos, nós precisamos muito da graça de Deus para exercitar em nós essa capacidade de perdoar. Perdoar, meus irmãos, é divino. Peçamos a Deus. Olha, essa parábola alerta para nós o perigo de guardar ressentimento e de não perdoar. Por isso, não perdoar pode nos levar a consequências negativas, tanto para quem não perdoa, quanto para quem é ofendido. Devemos pensar nisso. Então, como eu disse, perdoar é divino. Peçamos a Deus essa graça de perdoar sempre. E assim como recebemos o perdão de Deus, somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, mostrando gratidão,
pela misericórdia recebida, que nós recebemos todos os dias de Deus. Quantos pecados a gente tem e Deus nos perdoa sempre. Então nós devemos perdoar nossos irmãos também sempre. Amém? Amém.